Afinal, quem são mais seguros, os esteroides orais ou os injetáveis? Dr. Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos fazer o que? Uma batalha épica entre os esteroides orais e os esteroides injetáveis, mostrando as vantagens e desvantagens de cada um deles, tudo bem? Lembrando, é claro, de deixar teu like para me mostrar que esse tipo de assunto agrega na tua vida, eu vou produzir mais para você, e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Fazer aqui a batalha épica. Então, de um lado, nós temos esteroides orais. Então, a gente tem aqui o uso oral. E aqui a gente tem os esteroides injetáveis. Então, aqui a gente tem o injetável. Beleza? Beleza. Beleza. A gente sabe, tem essas duas possibilidades, né? Você já deve ter ouvido falar. Às vezes, a pessoa que é mais leiga acha que todos são injetáveis. Outras pessoas acham que estão tudo oral. Mas, na verdade, a gente tem essas duas possibilidades. Tudo bem? Eu quero que você comente aqui embaixo qual é o seu preferido, se você tem uma preferência de um ou outro, beleza? Beleza, então vamos começar aqui. Em relação aos esteroides orais, gente, o que acontece? Eles têm uma modificação molecular, de maneira geral, onde o que acontece? Eles são 17-alfa-alquelado. São todos os orais são 17-alfa-alquelados? Não. Existem outras modificações moleculares, como ser 1-metilado, que faz com que o esteroide possa ser utilizado na via oral. Mas vamos botar aqui de forma mais simples para você entender, tá bom? De forma geral, os orais são 17-alfa-alquelados. O que significa dizer? Que eles passaram por uma modificação molecular que faz com que, a partir do momento que eles são absorvidos pelo fígado, eles sobrevivam a esse metabolismo de primeira passagem hepática no fígado. Como assim, Gabriel? Veja bem, se eu pego um esteroide que é injetável e coloco na via oral, ele vai ser destruído e não vai funcionar para nada. Então eu pego assim uma testosterona pura, e eu coloco na forma de comprimido. Eu tomo ela, o que acontece? Ela vai ser destruída e não vai entrar quase nada na minha corrente sanguínea. Já um esteroide oral, 17-alfa-alquelado, ele tem essa modificação molecular que sobrevive ao metabolismo do fígado e consegue exercer efeitos biológicos de maneira significativa. Tudo bem? Quais são exemplos, gente? A gente tem alguns exemplos de esteroides 17-alfa-alquelados. Nós temos a oxandrolona, nós temos a oximetolona, que é o hemogenin, a gente tem o estanozolol, o estano, a gente tem outras opções também. Tem a metandrostenolona, que é o de anabol, mas enfim, beleza? São possibilidades, beleza? Beleza. E aí, Gabriel, a gente fica na dúvida, né? Quais são as vantagens, então, de estar utilizando esses esteroides? E quais são as possíveis desvantagens? Será que tem desvantagem de ser 17-alfa-alquelado? Vamos lá. De vantagem, o que a gente tem? Bem, primeira coisa é um comprimido. É um comprimido. Então a gente tem a vantagem da comodidade, né? Porque a gente não vai precisar levar uma injeção. Com comprimido qualquer pessoa consegue tomar. Uma injeção, às vezes, a pessoa vai ter que ir na farmácia, vai pedir tal, para o farmacêutico, né, fazer a aplicação, logicamente com receita médica, mas enfim, né, é um negócio que é mais chatinho. De desvantagem, a gente tem o seguinte, cara, o fato dele ser 17-alfa-alquelado acaba causando o quê? Um potencial de agressão ao fígado. Então ele acaba tendo toxicidade hepática, então ele agride o fígado. Então são os esteroides que podem aumentar, por exemplo, as transaminases, TGO e TGP. E é muito por causa disso, gente, que não tem sentido, por exemplo, às vezes um uso continuado do esteroide oral para aquela galera que faz uso recreativo. No uso clínico, onde as doses são menores, de forma geral, beleza, a gente às vezes utiliza esteroide oral por um tempo até prolongado. Mas esteroides como o estanozolol são bem agressivos pro fígado, até em doses bem baixinhas, 2 a 4 miligramas. A galera usa 50 miligramas. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Muito cuidado em relação a isso. E também os esteroides 17-alfa-alquelados são os piores pro colesterol. Geralmente, gente, o que acontece? Os esteroides, de forma geral, eles reduzem o HDL, que é o colesterol bom. Os esteroides 17-alfa-alquelados, eles além de reduzirem o HDL, eles também aumentam o colesterol ruim, que é o LDL. Então é tudo de ruim, tá? Tudo de ruim. E é outro motivo para não utilizar esteroide oral de forma prolongada, principalmente para quem está fazendo uso que não é o uso clínico. No uso clínico já é um pouco diferente, porque a gente tem o risco-benefício, as doses são menores, mas para a galera que faz uso recreativo, gente, usar esteroide oral de maneira desenfreada o ano todo não é algo inteligente, tá? Não é algo inteligente, beleza? Beleza. E no injetável, gente, no injetável, o que a gente tem? A gente tem aqui nos esteroides injetáveis
a formação dos ésteres. Por quê? Porque vejamos, ó, a gente tem aqui a molécula de testosterona, beleza? Se eu injetasse, e a injeção é intramuscular, tá bom? Nas formações que nós temos aqui no Brasil, se eu injetasse via intramuscular testosterona, o que é que ia acontecer, gente? Essa testosterona ia funcionar? Ia ter efeito biológico? Ia? Vamos lá. Pensa. Ia. Só que o que é que acontece? Se eu injetasse testosterona pura, testosterona em suspensão, ela ia rapidamente entrar na minha corrente sanguínea, né? Eu ia injetar no músculo, ia logo cair na corrente sanguínea e logo ia sair, tá? Então ela ia exercer o efeito dela muito rápido. E aí eu precisaria, por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, uma reposição de testosterona, fazer essa aplicação todos os dias. Tem lógica ficar levando uma injetada todo dia? Não tem lógica, tá? Galera do fisiculturismo não faz isso, tá? Mas, por exemplo, pessoa que faz reposição de testosterona não vai querer ficar se injetando todo dia pro resto da vida, muitas vezes. Que às vezes ela tem causas de deficiência que são irreversíveis, tá? E aí o que eles desenvolveram, gente? Eles desenvolveram os ésteres de testosterona e de outros esteroides anabolizantes. O que é um éster? Um éster é uma mistura de álcool com ácido carboxílico. Mas de forma prática, o que é que eles fizeram? Eles pegaram a molécula de testosterona e anexaram uma cadeia carbônica nela, tá? E dependendo do tamanho e da conformação molecular dessa cadeia carbônica, eu vou ter mais velocidade ou menos velocidade de liberação e de degradação dessa molécula. Então, um éster muito curto, por exemplo, um propionato, ele libera rápido e cai rápido. Um éster mais longo, como o cipionato, que é o deposteron, ela demora um pouco mais de tempo para liberar e cai mais devagar. Um éster muito longo, como um decilinato, que é o nebido, ormus, a gente tem uma liberação bem mais gradual e desce bem mais gradual. Por isso que o propionato, às vezes a pessoa vai aplicar 3 vezes por semana, um cipionato 1 vez por semana, geralmente quando é reposição, 1 vez a cada 14 dias, beleza. Quando a gente está falando do 1 decilinato, quando a gente está falando de reposição, é 1 a cada o quê? 8 a 12 semanas, gente. Então, é isso que torna os ésteres diferentes. A não necessidade de uso diário, a possibilidade de fazer essas administrações com um intervalo maior. Beleza? Beleza. E as formulações injetáveis são assim. Tudo bem? E aí a gente tem que ver, né? De acordo com esta, tem uma farmacologia diferente, tá? Então, é o tipo da coisa que você vai acabar tendo que se aprofundar. Se você quiser se aprofundar nesse tipo de assunto, eu te convido a conhecer o meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. Se você é um médico ou profissional da saúde que quer saber mais sobre como tratar com ética e assertividade o usuário de esteroide anabolizante, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar os dois aqui na descrição. Tudo bem? Beleza. E aí, Gabriel, quais são as vantagens, né? A gente falou de exemplo, vamos colocar aqui os exemplos também. A gente tem o propionato, a gente tem o cipionato, a gente tem o 1-decilinato, tudo bem? Beleza. Em relação a vantagens, o que é que a gente tem de vantagem para o esteroide oral? Vantagem. Veja que eu estou falando sempre de vantagens e desvantagens. Eu não estou falando que um é melhor que o outro necessariamente em todas as condições. Isso é preciso ficar bem claro, tá? Então o que é que a gente tem de vantagem? Ele reduz, né? Ele afeta menos o colesterol. Então afeta menos o colesterol. Geralmente, os esteroides injetados, eles simplesmente reduzem o HDL, tudo bem? Que é o colesterol bom, enquanto que os orais, eles tendem a aumentar também o LDL, mas tem algumas exceções, como a prevatrembolona, que também aumenta o LDL, é esteroide injetável, é formação de éster, não é 17 foquelado, mas enfim, né, de forma geral, mexe menos no colesterol. E tende o quê? Até o quê? Menos agressão hepática. Na verdade, gente, usando esteroide oral ou injetável, a gente tem uma diferença muito clara. Quando a gente vai ver as transaminases, que são marcadoras de agressão hepática. Oral, geralmente, muda as transaminases. Injetável, basicamente, não muda. Então a gente não tem, né, na prática, assim, uma agressividade ao fígado com o uso de esteroides orais, tudo bem? É lógico, de esteroides injetáveis. De esteroides orais tem sim, tá bom? Esteroides injetáveis. Com esteroides injetáveis a gente não tem uma agressão prática ao fígado. É lógico. Existem 17 alfa-quilases que são injetáveis, mas eles poderiam ser usados na via oral, como por exemplo o estanozolol. Você vai botar um estanozolol injetável, mas não é um estanozolol diferente. É o mesmo estanozolol, só que é via injetável, aumenta a biodisponibilidade, mas enfim, não é algo que é vendido no meio lícito, é algo que a galera faz no meio underground. Mas de forma geral é isso,
De forma geral é isso, tá? E aí, o que mais que a gente tem de vantagem? A gente tem possibilidade, né, do espaçamento. Então a gente reduz a frequência de administração, tudo bem? Então o esteroide oral tem que ser usado todos os dias. O intramuscular, o injetável, às vezes você vai usar uma vez a cada 14 dias, a cada 21 dias, a cada 12 semanas. Isso é bacana. Isso é bacana. E qual é a desvantagem, gente? Desvantagem. A desvantagem pode ser algo bem óbvio, né? É a necessidade de aplicação. E principalmente para aquela galera que está usando medicamento clandestino e não sabe aplicar direito, vê tutorial do YouTube para aprender como aplicar e aplica no banheiro da academia, aí sim essas pessoas podem se ferrar, cara. Porque a gente pode ter, por exemplo, uma infecção. Formar um abscesso naquela aplicação. E às vezes ele pode ter uma irritação local. Por exemplo, Durateston é um esteroide que é famoso por no dia seguinte causar o quê? Uma dorzinha, né? Que algumas pessoas é uma dorzinha, para outras pessoas é uma dorzona. Então assim, tem essa complicação que é meio chatinha, tá? E você não vê isso em todo lugar. Então deixa o teu like. Tô te dizendo, cara, esse like me ajuda demais a conseguir propagar esse tipo de informação que você vê que tem valor para outras pessoas que também merecem ter tanto conhecimento nesse assunto quanto você. Tudo bem? Beleza. E aí, gente, na prática, o que a gente pode tirar desse nosso raciocínio aqui, né? Dessa nossa visão? Que as duas possibilidades são interessantes quando bem indicadas. Então a gente pode usar o oral, como pode usar o injetável. Geralmente naquela galera que está fazendo o uso recreativo, elas fazem o quê? O uso do injetável de forma mais prolongada e o oral acaba sendo mais autolimitado, justamente porque agride o fígado e piora o colesterol. São esteroides que acabam tendo um perfil de agressividade maior, tá bom? Mas, é claro que, por exemplo, nos injetáveis tem trembolona, que é bem agressivo. Então a gente não pode pegar e dizer, o injetável é mais seguro. Depende do contexto, né? Depende do contexto. Às vezes no uso clínico você vai usar só um esteroide oral, por exemplo. E muitas vezes mulher usa só o oral. E as doses geralmente são menores, tá? Então depende do caso. De forma geral, né, tende a ser mais adequado, principalmente no longo prazo, injetável, mas claro que a gente não pode pegar e dizer que é mais seguro, que é melhor, ou até, por exemplo, a pessoa pegar, porque um comprimido é mais seguro. Não. Aí não tem noção, tá? A pessoa que tá falando um negócio desse. E um esteroide oral, gente, que tem bastante segurança e que tem muitos estudos envolvidos, tá bom? É a oxandrolona. Eu fiz um vídeo completo dela pra você. Te espero lá e um grande abraço.